de volta com o nosso Bom Dia Investidor, hoje sexta-feira, dia 23 de fevereiro, e ontem a B3, a nossa Bovespa, emplacou o sétimo pregão seguido de alta, uma alta de 0,74%, índice em 86.683 pontos, e nos Estados Unidos, mercados com comportamento misto. Aqui nos Estados Unidos, investidores algo nervosos com as altas recentes e mercados com uma grande volatilidade ao longo do dia. Eu não falo só de bolsa, mas também do próprio dólar. Petrobras por aqui, junto com o setor bancário, fizeram a diferença de alta no mercado ontem. Hoje, mercados na Ásia com comportamento de alta durante a madrugada encerraram dessa forma. Destaque para a Bolsa da Coreia, com índice Kospi com uma alta de 1,57%. Europa com comportamento misto e futuros do mercado americano com alta nesse início de manhã. Aqui a B3 tem condições para mais um pregão de alta, mas claro, também tem possibilidade de haver realizações, mas precisaria passar aquele patamar já atingido, o novo recorde intraday, que foi ao redor de 87.300 pontos, para firmar tendência. Durante a madrugada no Japão, tivemos a divulgação da inflação medida pelo CPI, Índice Preço ao Consumidor do mês de janeiro, uma alta anualizada de 1,4%, a previsão é que ficasse em 1,1%. No mês de janeiro, uma alta de 0,4%, núcleo anualizado, inflação retirada dos itens mais voláteis, alta de 0,9%. É o 13º mês seguido de alta e o Japão comemora a saída do processo deflacionário quase que histórico. Nos Estados Unidos, o secretário de Tesouro Mnuchin disse que é possível crescer de forma mais acelerada sem gerar pressão inflacionária, e o governo americano crava uma alta do PIB ao longo do ano de 2018 da ordem de 3% ou até um pouco mais por cento. Na Alemanha, tivemos a divulgação do PIB, Produto Interno Bruto do quarto trimestre, uma expansão de 0,6%, taxa anualizada de 2,9%, igual ao que estava sendo previsto e revisado. E na zona do euro, a inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI de janeiro, subiu 1,3% anualizada, núcleo com 1 ponto percentual e certamente ainda longe da meta de 1,82% que o Banco Central Europeu estima e, portanto, não há muita necessidade de mudar a política de flexibilização monetária nesse momento. Por aqui, a Polícia Federal deflagrou uma nova etapa da Operação Lava Jato, envolvendo e prendendo o ex-presidente da FEComércio, envolvido em operações Calicut de Sérgio Cabral. E o ministro Henrique Meirelles disse que não houve discussão sobre aumento de impostos para cobrir os gastos com a intervenção militar no Rio de Janeiro. Alguns dados divulgados agora há pouco, a FIP divulgou o IPC da terceira quadricemana do mês de fevereiro, uma queda, uma deflação de 0,23% contra a inflação de 0,03% no período anterior. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, em alta de 0,14%, a metade do período anterior de 0,28%. E ainda tivemos o IPCS da terceira quadricemana do mês, com uma alta de 0,26%, de anterior em 0,46%. Praticamente todos os indicadores de inflação estão mostrando arrefecimento, e isso deve acontecer também com o IPCA 15, a prévia da medida oficial de inflação no Brasil, que sai daqui a pouquinho, divulgada pelo IBGE. Vamos ter também o IBGE divulgando dados da PNAD contínua referente ao trimestre encerrado no mês de dezembro, e os dados de emprego devem melhorar um pouco. Nos Estados Unidos sai o relatório de política monetária que foi encaminhado ao Congresso americano, e vamos ter ao longo do dia vários dirigentes do Fed discursando e podendo trazer alguma luz maior sobre o comportamento de juros futuros.
Falando um pouco de expectativa, como eu disse, a B3, a nossa Bovespa, pode tentar mais um pregão de alta, o 8º pregão de alta, tem espaço para isso, mas pode sofrer com realizações, até por conta dos mercados no exterior estarem agora, nesse momento, um pouco mais fracos. Dólar com comportamento mais forte, juros com comportamento de queda nesse início de manhã. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco mostrava queda de 0,27%, Paris em queda de 0,28%, Frankfurt caía 0,19%. Petróleo WTI negociado em Nova York em queda de 0,57%, barril cotado $62,41. O euro era negociado em queda em relação ao dólar a 1,23 na moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 2,90 e mercados futuros americanos ainda trabalhando com alta nesse início de manhã, Dow Jones 0,23%, Nasdaq 0,22%. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de passar para vocês. No final da tarde vamos ter aquele resumão, sexta-feira, de como foram os mercados, como foi a economia aqui e no exterior. Eu aguardo vocês. Até lá.